Bem, como eu disse, o segundo bloco é muito interessante essa história, é uma história muito profunda na simplicidade e na dificuldade dela, a gente enxergar uma bênção de Deus de achar uma solução. E essa solução partiu de pessoas que têm tinha já um profundo respeito e admiração por nossa obra, que na época era um diretor da região de Bauru, dos Correios, que está aqui, meu grande amigo e convidado de honra nossa hoje, Floriano, que você possa explicar agora como é que foi a sua ideia sobre o que fazer. Bom, Henrique, quando você me ligou, o seu problema era vender os CDs, colocar os CDs, né, no mercado. Eu só tinha 40 mil CD numa caixa. E para a gente, né, para o nosso dia a dia, para quem vive, né, o dia a dia de Correios, nós sabemos quais são as dificuldades. Então, quando você me propôs, eu lembrei de uma situação que a gente tinha vivido um pouco antes, alguns anos, que uma grande gravadora desse país resolveu fazer venda via correio de um grande cantor brasileiro. E, por incrível que pareça, por mais que do lado ali nós tínhamos dois grandes nomes, uma grande marca de gravadora e um grande nome da música popular brasileira, nem assim não conseguiu fazer com que isso tivesse sucesso. Então, baseado nisso, e num outro dado que eu acho que é fundamental, o que você queria naquele momento não era vender o CD, o que você queria naquele momento era arrecadar fundos, captar doações para a fundação, para o Hospital de Câncer. E foi aí que eu te propus, falei, ao invés de vendermos, vamos captar doações. Eu monto um projeto para você, para captar doações na rede dos Correios e em troca de cada doação, nós entregamos para o doador um brinde. Naquele momento era o CD. Então, o CD ele é dado de brinde para aquelas pessoas que contribuem, em retribuição àquela contribuição, àquela doação. E foi assim que nós iniciamos, né, todo esse trabalho. Logo na primeira tentativa, né, fizemos um piloto lá em 2003, você se recorda disso, os 40 mil CDs que você tinha foram todos entregues aos doadores naquele momento. E assim nós começamos essa caminhada. O impressionante, Floriano, foi que o presidente dos Correios, na época, me falta o nome dele, na época, não sei se você se lembra, ele colocou um obstáculo, a ideia estava muito bem montada, bem estruturada para tudo, e ele falou, olha, nós não podemos assumir um risco de entregar uma coisa sem nenhuma barra de código, nada, e de repente não ter controle. E eu me lembro que nós tínhamos 40 mil CD, quando terminou o ano, nós tínhamos vendido já 100 mil CDs, e ao invés de receber o dinheiro do valor que seria a venda de 100 mil CDs, nós recebemos o dinheiro de como se fosse 110 mil CDs. Foi 10% a mais do que era se nós tivéssemos vendido com código de barra. Porque o que aconteceu? Muitos carteiros, me impressionou muito isso. Ao invés de entregar o CD, uma doação por R$13, a pessoa dava 15 e não queria o troco. E aquele troco, aquela diferença de 10%, que a maioria achou ruim o preço de 13, porque tinha de fazer troco, apareceu sem nenhum compromisso, apareceu no caixa do hospital. Então foi previsto, tinha um risco imaginário, mas eu tinha tanta certeza que valia a pena, que para mim foi uma surpresa, porque eu achei que pudesse faltar 10%, mas passar superávit de 10%, nunca imaginava, Floriano, nunca imaginava. Aí você vê que bênção, que caminho abençoado que nós seguimos com vocês. Sem dúvida, Henrique. Inclusive, essa sobra, esse troco foi um dos fatores. O outro fator é que muitas pessoas doavam porque reconheciam o trabalho do hospital, mas não levavam o CD. E esse CD ficava no estoque e entrava novamente no processo para doação para outra pessoa. Então, às vezes, teve um esses CD... dois fatores. Exatamente. Então, por quê? O objetivo não era o CD, não era a venda. O grande objetivo era a captação de recursos para
o hospital. Isso fez diferença. Isso é por conta da solidariedade do empregado do Correio. Eu me lembro, Henrique, que em muitas oportunidades os nossos empregados iam para a rua, né, passando no comércio, fazendo pedágio nas ruas para demonstrar o trabalho e fazer as captações para ajudar o hospital. Mas, Furian, isso naquele tempo se vendia muito, era uma carteira o CD na vida de todo artista. Então, uns 5 anos para cá, não existe mais CD no mercado e os Correios fazem ainda esse trabalho que nos impressiona muito, que atingimos mais de 100 mil cópias aí por ano em média, mesmo que esse produto não caiu de moda, vamos dizer. Entendeu, Patrulha? Uhum. Essas coisas que perduram, que nascem com a profundidade do sentimento de amor, que todo carteiro, que todo colaborador do Correio, do mais simples até o mais importante, admitiu isso em concepção de amor, de ajudar, ela tem vida plena. É isso que é importante nós tirarmos lição desse projeto, porque já era para ter morrido esse projeto. Naturalmente, ser substituído por outros produtos, como hoje tem a agenda, tem outros produtos nossos nos Correios. Mas essa profundidade da dose de amor, Padre Túlio, não tem uma explicação sobre isso? Eu vejo que a explicação maior é a sabedoria que Deus nos dá, né? Quando o projeto é de Deus, eu vejo que Deus ele nos inspira de uma certa maneira, que mesmo diante de uma situação que aparente mesmo é como que impossível, né, vem um caminho, né, e o caminho foi o caminho do amor, né, através do Furian falando, o amor de cada trabalhador, funcionário dos Correios, e acho que é até um bom momento para a gente agradecer a eles, né? Às vezes quem vendeu o CD fez aí passando no comércio, né? Todo o fruto do seu trabalho, da sua dedicação veio para aqui, para salvar obras, salvar pessoas. E mais do que isso também, a gente conta com um povo brasileiro que sabe contribuir, sabe colaborar. Quando ele conhece uma obra que visa, né, o cuidado, né, humanizado da saúde, ele não tem medo de oferecer aquilo que tem, né? E aí eu acho que vem todo esse sucesso, o sucesso dos CDs, que até hoje, né, vende-se uma grande quantia, mas o sucesso, eu digo, ainda maior de uma parceria que faz a diferença. E o Henrique sempre bate nessa tecla, né, Henrique? Que para que uma obra ela possa ter uma profundidade e uma continuidade, precisa fazer boas parcerias, não é verdade? A proposta de uma obra que quer tratar, eu falo muito isso porque esse programa tem uma virtude, Furian, está ajudando muitas outras cidades, outros projetos parecidos com o hospital, fica indagado, mas por que nós não temos condições de achar tantas soluções? Eu falo, olha, a primeira solução é você administrar a sua obra numa dimensão de tratar todas as pessoas iguais e tratar todas as pessoas pelo único remédio que é o amor. É oferecer respeito, dignidade pelas pessoas, fazer elas se sentirem amadas e acolhidas, para que elas possam dar o que elas têm de se interessar em querer se cuidar. Pela primeira forma é se alimentar bem, se cuidar. Então eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo busquem o mesmo caminho que nós, para que as pessoas que estão mais longe possam ser tratadas onde estiver e tenha que a gente possa ajudar também a divulgar os nossos protocolos em outros lugares, para que as pessoas não precisem migrar de longe. É muito importante essa disciplina. E o livro conta uma história de sucesso, que eu entrei numa roubada, eu quis ser ambicioso de não dividir com ninguém a fatia do bolo, miquei com esse projeto na mão, a verdade foi essa. Eu quis vender sem a gravadora, todos compraram e fizeram o pedido, Furian. Estava escrito, eu tinha um pedido de grandes redes aí do atacado, eu olhava no pedido, estava garantido aquilo. Mas, na hora que eles viram que não tinha selo da gravadora, todos me abandonaram, né? E eu fiquei numa condição que não sabia o que fazer. Falei, mas como eu posso ter sido tão
irresponsável ter feito isso. Mas eu tinha tanto amor na proposta de fazer aquilo por amor, que a solução veio num passe de mágica, numa condição de que nós achamos um caminho que foi um caminho de sucesso, tanto é que está aqui a quantidade de projetos na nossa mesa que nasceu daquele projeto, foi 2002? 2002 foi o primeiro que nós lançamos só com a gravadora. Então nós estamos falando hoje de 14 anos de parceria. Meu Deus do céu, se isso não for uma prova de perdurar por existir só amor, não existe outra prova maior. Furian, os Correios, como é que sente essa parceria conosco hoje? Essa é uma caminhada interessante, né? A gente começa lá em 2003, mas não foi só colocar o produto no balcão das agências. Teve um trabalho muito forte e você foi a figura mais importante desse trabalho, porque você esteve com as nossas equipes no interior de São Paulo, mesmo na capital, diversas vezes contando a história do hospital. Por que esse hospital existe, qual é o objetivo dele. E essa tua história é que motiva os nossos empregados a ir a campo e difundir, né, todo o trabalho e conseguir as captações. Então, se a estrutura estava colocada, como está até hoje, e pode ser expandida, hoje nós estamos aqui em todo o estado de São Paulo, Rio e sul de Minas. Ela pode atingir o Brasil inteiro, mas você é o responsável por isso, porque você levou, você conversou com essas pessoas, você fez com que elas entendessem o grande objetivo disso. Então você é o alavancador, é o cara que motivou os nossos empregados. E aí ficou fácil para esse grupo, né, trabalhar. Te confesso para você uma coisa, eu fui porque é minha missão, eu sou uma pessoa que não tenho, meu tempo é dedicado a essa obra, mas eu aprendi muito com vocês, que empresa organizada, eles têm umas campanhas de motivação que serve de lição para qualquer empresa multinacional, nacional. Como é que eles têm motivação de explicar para as pessoas a importância da missão delas, capacitá-las para isso e trazer as pessoas no âmbito da igualdade. Eu vejo lá o presidente, o vice-presidente. É uma fraternidade entre vocês, Furian, que vale a pena. Eu já fui visitar centros por exemplo, da GE nos Estados Unidos, um centro de convenção, de treinamento, para 300 mil colaboradores no mundo inteiro. E lá é central de motivação. Eu não encontrei uma palestra melhor lá do que eu encontrei nos Correios. Vocês têm uma visão profunda, um respeito profundo por todos. Os Correios é uma das entidades no Brasil que eu me orgulho muito de ser brasileiro e ter uma marca como os Correios. É incrível as gestões que vêm vindo há anos de motivação, de respeito com sua família. E eu percebo, eu já tinha tudo isso, eu já tomava café da manhã com meus colaboradores há 20 e tantos anos atrás. Mas depois que eu fui conhecendo a motivação dos Correios, eu aperfeiçoei a minha também. Eu costumo falar, eu nunca inventei nada, mas sempre copiei o que fosse melhor. E os Correios sempre, para mim, foi um grande exemplo de organização e de respeito entre todos os colaboradores. Por isso eu acho agora nós vamos ter o terceiro bloco, Furian, para falar um pouco mais também da história que aconteceu de você estar hoje ainda no mesmo entusiasmo, no mesmo ânimo que você tinha naquele primeiro dia que eu te procurei. Quero saber que tamanho que é esse coração aí, que não desanima de poder nos ajudar. Vamos voltar no terceiro bloco com um testemunho de uma pessoa que tem o mesmo sentimento do primeiro dia que eu procurei para que nos ajudasse. E voltamos então no terceiro bloco com o Furian, dando um testemunho dele. Por assim